Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre o ANIMA, o Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão da PUC Minas. E aqui comigo está o coordenador, Padre Áureo Nogueira de Freitas. Áureo, um prazer recebê-lo aqui no Religare, bem-vindo. Olá, Flávio, o prazer é todo meu, é uma alegria poder compartilhar nesses instantes com você e aqueles que nos acompanham. E você já está acompanhando o nosso canal no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. Nós estamos também no formato podcast. Procure o programa no seu desenvolvedor favorito. E sempre que você considerar oportuno, dê o seu joinha lá no nosso canal, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Padre Áureo, o Anima, ele tem já uma existência de mais de uma década, né? O que é o Anima, criado em 2011 na PUC Minas? Então, veja bem, o ânima, essa palavra tão interessante que significa alma, ele deseja ser justamente no âmbito da universidade, esse animar daquilo que, enquanto universidade, e uma universidade que tem os seus valores na pauta do humanismo cristão, dentro da perspectiva da formação integral, ele é esse sistema que procura, dentro da comunidade universitária como um todo, trabalhar aquilo que é a própria missão da PUC Minas, enquanto Universidade Pontifícia, Universidade Católica, a sua missão. Também procura trabalhar muito esta identidade da PUC Minas e também a sua dimensão de uma formação nos vários âmbitos, seja pelo ensino, a extensão, a pesquisa, no horizonte de resguardar sempre a sua missão enquanto comprometida com os valores do humanismo cristão. Então, ele tem essa grande missão e enfrenta, né, desafios, é claro, mas sempre compreendendo que as universidades, elas são o espaço privilegiado para o desenvolvimento das ciências, da evolução das novas tecnologias, também das exigências da sociedade hoje cada vez mais desafiadora. E, portanto, a PUC Minas tem que estabelecer dentro do seu quadro um órgão que faça confluir, né, a partir de tudo aquilo que ela deseja como expressão de formação, acolhendo os novos desafios, fomentar isso na Universidade Católica, envolvendo assim a reflexão com os docentes, os discentes, os funcionários, e ao mesmo tempo também com a sociedade civil e a arquidiocese onde ela está inserida, que é a Arquidiocese de Belo Horizonte. Na PUC Minas, o Anima, no organograma da universidade, o Anima está vinculado à reitoria, né? Mas de que modo o Anima participa das diversas esferas, né, da dinâmica da vida universitária? Então, pela sua representação enquanto coordenação e também no seu conselho gestor, o Anima, como você mesmo disse, ele está vinculado agora diretamente ao gabinete da reitoria. Ele tem um vínculo especial com o nosso Instituto de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião, por causa também da aproximação da reflexão humanística, do fenômeno religioso, do discurso sobre a questão de Deus. E ele se faz representar em todos os conselhos da universidade, onde se reflete sobre o ordenamento tanto jurídico, político, extensionista da universidade, fazendo-se assim articular entre as suas várias faculdades e institutos de ciência, tornando, portanto, presente e, ao mesmo tempo, escutando os desafios próprios da universidade
e tentando perpassar em todas essas discussões a dimensão, então, da missão, da identidade, da formação, no horizonte humanista cristão, que é aquilo que define a PUC Minas enquanto a Pontifícia Universidade Católica. Áureo, de que modo está organizado internamente o ânimo? O ânimo, então, ele passa agora a ser organizado em núcleos, né? Nós temos agora já núcleos antigos que funcionavam, agregados a novos. Nós temos a pastoral universitária, nós temos a Academia de Juristas Católico-Humanistas, a Agência de Desenvolvimento Integrado, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Minas Gerais, o Centro de Formação de Agentes Pastoral, o Centro de Geoprocessamento de Informações Pastorais e Religiosas, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, a Escola Nacional de Comunicação da PASCOM Brasil, o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara, um núcleo de estudos em comunicação e teologia, o Grupo de Reflexão e Trabalho para o Pacto Educativo Global, o núcleo de estudos sociopolíticos, que se desdobra agora também numa escola de acompanhamento de agentes públicos e também uma escola de formação política para cristãos e cristãs humanistas, e o Observatório da Evangelização, e também a parceria, é um vínculo muito especial com a SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Então, a composição hoje nesse horizonte bastante amplo e com um olhar interdisciplinar muito interessante no âmbito daquilo que pode surgir como parcerias, projetos, fortalecimento de programas, sempre no horizonte da formação, da identidade, da missão, pelos eixos, né, da pesquisa, da extensão e do ensino na Pontifícia Universidade Católica de Minas. Bem, mais adiante na nossa conversa, eu quero procurar detalhar um pouco, né, sobre esse Uhum, funcionamento, mas dentre alguns dos núcleos que você citou, há núcleos que já existiam, né, uhum, e até instituições que uhum. precederam, né, a sua fundação, a existência do próprio Ânima. O que significa essa articulação, né, de tantos outros setores que já vinham funcionando no interno da universidade, da própria sociedade, da própria dinâmica eclesial? Então, veja bem, Flávio, nós estamos percebendo que a universidade ela tem um potencial muito grande de confluências no âmbito, seja de pessoas com capacidades específicas na formação e, ao mesmo tempo, com grandes chances de interlocução dentro do campus da universidade, como na sociedade um todo e na igreja. Então, a ideia de ampliar essa articulação com outros pensamentos, outras linhas de formação específica, para que, à luz daquilo que é a complexidade da cultura contemporânea, o desafio também da evangelização nesta cultura, que é uma das missões, uma das missões, aquilo que também compete à missão da PUC Minas, abrir então esse diálogo com esses núcleos, fazendo interfaces, buscando articular projetos comuns, significa que esse é o desejo que o ânima ele se torne mais presente na universidade como um todo, na comunidade acadêmica, né? Não só no ambiente estudantil, mas dos professores, como eu já disse, dos funcionários e também
com aqueles que compõem toda esta comunidade e que fazem parte dela, no esforço de buscar conjuntamente perpassar aquilo que é essa formação humanística cristã, que é um horizonte, ao mesmo tempo, desafio hoje colocado para a Universidade, a PUC Minas e todas as universidades que têm essa identidade católica. É um pouco nesse horizonte, não sei se me fiz entender bem, mas é esta a dinâmica proposta, Sim. né? Nós estamos conversando hoje sobre o Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão da PUC Minas, o ANIMA, e aqui conosco está o Padre Áureo Nogueira de Freitas, que é o seu coordenador. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos continuar essa conversa daqui a pouco, a gente volta já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão da PUC Minas, o ANIMA. E o nosso convidado é o Padre Áureo Nogueira de Freitas, ele é o coordenador desse sistema na PUC Minas. Você falou várias vezes no início da nossa conversa, Áureo, sobre a relação dos desafios da contemporaneidade, evangelização e os desafios da contemporaneidade, de que maneira Uhum, isso perpassa as atividades, a missão do Ânima, de que maneira isso está ligado também a um projeto maior, né, uhum, de igreja católica, no contexto do uhum. magistério do Papa Francisco. Então, Flávio, o Francisco, né, o Bergoglio, assim que ele assume como Papa na Igreja Católica, vindo assim do nosso continente latino-americano, uma experiência muito interessante no âmbito de inserção, né, da evangelização no mundo da cultura contemporânea, e traz na sua ideia, além da experiência de toda a riqueza da igreja latino-americana, ele retoma, eu percebo, as grandes linhas do Concílio Vaticano II, que foi aquele momento em que a igreja passou de ficar condenando a contemporaneidade para dialogar com a contemporaneidade. Então ele retoma esse grande diálogo das linhas já do Concílio Vaticano II e o faz numa perspectiva de avançar um pouco mais quando, por exemplo, eu vejo que ele coloca 4 grandes eixos nessa retomada. A primeira delas, que está muito vinculada a tudo isso que o ânima deseja ser, né, nesse momento atual. Então, primeiro, este novo humanismo, precisamos repensar nos tempos atuais, o humanismo que esteja aberto à dimensão da transcendência e que não coloca apenas o antropocentrismo como horizonte desse humanismo, mas um homem aberto também à dimensão integral da sua realização humana em relação consigo, com os outros e com a transcendência, a dimensão espiritual. O segundo grande eixo também que ele traz para a pauta dessa questão toda, vinculado também a esse esforço do ânima, é que esse novo humanismo ele precisa ser repensado num pacto educativo global. Então, pensar um novo modo de educação, uma educação que não seja apenas racional, e ela é importantíssima. A igreja sempre primou, né, pela educação filosófica, teológica, racional, as ciências, mas isso não basta, é preciso também uma educação do ser humano para as relações, para a questão das emoções. Então, ele propõe esse pacto no respeito às diversas formas de educação e de experiências humanas no mundo todo, no respeito às diferenças, às culturas, aos grupos minoritários. Então, tudo isso nesse pacto e que, ao mesmo tempo, precisa repensar como nós estamos organizando a nossa casa comum. Aí ele fala da dimensão da ecologia integral.
Ele tem essa afirmação forte quando ele diz que a economia hoje ela mata. Então, é preciso repensar uma economia que ele até chama de economia de Francisco, e que desemboca, portanto, nessa ecologia integral, que é o quarto ponto, né, que ele também traz muito como a pauta para a igreja, a discussão e diálogo com a contemporaneidade. Então, esses núcleos do ânima, nas suas várias perspectivas e objetivos específicos de cada área, deseja ser a expressão de um lugar de reflexão dessa temática, de articulação, de provocação de projetos, de debate, de diálogos, trazendo todo esse horizonte complexo, mas ao mesmo tempo é rico e também traz muita perspectiva de coisas boas para o futuro. Eu acho que o Papa Francisco, do meu ponto de vista, ele veio numa hora muito acertada, porque uma das poucas lideranças com lucidez que nós estamos num momento decisivo para a história da humanidade, e não como muitos estão fazendo, defendendo um retrocesso, um retorno ao passado, mas não, é aprendendo com o passado e jogando luzes para o futuro. E o ânima é isso, né? Essa missão bonita de animar nesse horizonte, esse caminho que vamos fazendo. Do ponto de vista da relação com a igreja local, né, o Ânima está situado na Uhum, universidade, ele vive a dinâmica universitária, mas ele, pelo que você mostrou, está em amplo diálogo com a sociedade e também com a igreja local, a Arquidiocese de Belo Horizonte. Como é que uhum, se dá o diálogo, né, e a é, colaboração do uhum. Ânima com a missão da Arquidiocese de Belo Horizonte? Então, ao mesmo tempo que eu percebo que é uma grande riqueza para a evangelização na arquidiocese se tornar uma evangelização à altura daquilo que é hoje a complexidade da nossa cultura, é ao mesmo tempo um desafio, né, que a gente precisa fazer com que essa realidade chegue, vamos dizer ali, no chão cotidiano das nossas comunidades eclesiais, dos nossos movimentos, dos eventos que realizam no âmbito da arquidiocese e na própria formação, seja do clero e do laicato. Mas eu percebo que o ânima ele está se tornando assim, enquanto instrumento de uma instituição de grande importância no âmbito nacional e internacional, que é a PUC Minas, é uma espécie de qualificação da evangelização no horizonte dos desafios complexos da contemporaneidade, a partir dos seus núcleos, possibilitando assim avanços significativos na pastoral, na evangelização e na missão. Eu acho que a gente sabe que existem instâncias, é claro, de compreensão e percepção daquilo que é o movimento da evangelização num todo. Nem todo mundo precisa ser especialista em determinados assuntos, mas a gente precisa contar com assessores, e acho que isso que é interessante, que nos ajudem a ler a realidade a partir da sua especificidade, que dê dados interessantes para conjugar a realidade com aquilo que é a proposta de um caminho evangelizador na arquidiocese, em diálogo com a sociedade, convicta da sua própria identidade, da sua missão, no âmbito da formação, que aí amplia, né, bastante. Então, eu vejo um pouco nessa perspectiva, sabe? Sim. Bem, pensando a história do Ânima, né, começou com 5 Uhum, setores, hoje já são 18 núcleos, né? uhum, Quais são os desafios que você vê, né, no momento atual para o futuro, sim. do Ânima? Então, o grande desafio que eu percebo é confluir, né, todos estes núcleos, a grande riqueza que existem enquanto membros que deles participam, projetos que já existem, já estão em andamentos,
de modo que isto não se torne apenas uma agregação de coisas, mas seja de fato um espaço de inter-relação, de interface, de riqueza e de fortalecimento daquilo que são os projetos pensados a partir do ponto de vista de cada núcleo. E no conselho gestor, né, do Ânima, onde estão representados os coordenadores de todos esses núcleos, esse exercício agora ele começa a ser feito diante daquilo que cada um vai percebendo também do núcleo, que podem ser atividades afins, projetos que se complementam, parcerias em temáticas a serem trabalhadas e num caminho assim de interação, de diálogo, de acolhida ao diferente. Eu tenho sentido assim que esse conjunto dos núcleos, né, do Ânima tem me enriquecido demais, porque a gente tem que dialogar de A a Z. Alguém que pensa política, alguém que pensa religião, alguém que pensa youtubers que está ali fazendo sucesso, como é que é essa lógica, de repente tem que pensar naqueles grupos minoritários, tem a questão democrática, tem a questão econômica, então é muito interessante, sabe, Flávio? Eu acho que é uma riqueza e sinto que vai projetar aí muitas coisas interessantes, até nesse horizonte da própria formação, né, intelectual, de um modo mais integral, interdisciplinar, repensando conceitos que às vezes cada um só no seu lugar de fala pode limitar o horizonte. Eu acho que isso vai ampliar muito a compreensão do que o Papa Francisco fala, este humanismo, esta ecologia integral, né? É um pouco isso que eu tenho sentido. É um desafio, mas ao mesmo tempo é instigante, é muito interessante. Pode ser Sim, uma coisa concreta nesse sentido, né? De muito respostas. bem, muito bom. Quase É. 2 anos gravando o Religar de casa, eu sempre temia por esse momento, o dia que o gato resolvesse entrar na cena. E você foi escolhido. No seu Então, dia, no seu dia, o gatinho resolveu aparecer aqui na hora da gravação e fazer parte. Mas tudo bem, esse, resolvi deixá-lo aqui à vontade de que participar com a coisa gente. boa, ótimo. Padre Áureo, muito obrigado pela sua participação no Religário de hoje. Conte com o nosso apoio, né? O nosso Departamento de Ciência da Religião colabora também com o Ânima desde a sua criação, a sua fundação. O Religar está de portas abertas. Nós vamos ter a oportunidade de convidar alguns dos núcleos, né, que estarão aqui para detalhar a proposta. Então, a gente vai ainda, ao longo do ano, ouvir falar muito dos trabalhos do Ânima aqui no Religar. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Obrigado, Flávio. Quero também externar a alegria de poder compartilhar esse momento tão instigante do Ânima. Também agradecer a sua pessoa, eu admiro sempre, desde longa data, como um grande pensador, alguém que também está aí na luta, né? Todos esses valores que nós aqui compartilhamos. Então, desejo um bom trabalho para você e esse programa Religare que tanto bem faz a muitas pessoas que o acompanham. Muito obrigado, Padre Áureo. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião. Até lá!